Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre a reta no R3. A questão que nós vamos resolver é a seguinte: calcular o valor de n para que sejam concorrentes as seguintes retas. Então, nós temos a reta 1, que está sendo representada no formato de uma equação reduzida da reta, e a reta R2, que está sendo representada no formato de uma equação simétrica da reta. E aí a gente precisa analisar quais elementos são necessários para que a gente verifique se as retas são concorrentes, certo? Aliás, como ele está pedindo que a gente encontre o valor de m para que sejam concorrentes, então eu já tenho a afirmativa de que elas são concorrentes de fato. Basta eu descobrir qual deveria ser esse valor de m para que essa condição seja atendida. Então, lembrando no contexto de que para que duas retas sejam concorrentes, o que precisa acontecer com essas duas retas, né? O produto misto dessas duas retas, ele precisa ser igual a zero. Então, eu preciso, para este produto misto, relembrando que é um produto misto, na verdade, o determinante composto pelos dois vetores e um terceiro vetor formado por um ponto pertencente à primeira reta e um ponto pertencente à segunda reta. Então, eu preciso encontrar todos esses elementos para aí sim levar isso para a condição de determinante, que é a forma de verificação, né, por meio de produto misto, e aí sim identificar quanto vai ser esse M. Então, para a gente começar todo esse contexto, nós vamos retirar das duas retas um ponto e um vetor. Na primeira reta, nós temos ela na forma de equação reduzida. Então, a gente precisa relembrar que eu tenho uma equação reduzida em função da variável x, então a coordenada do vetor dessa minha reta é 1 para o x, e a coordenada do y e do z são os elementos que estão acompanhados do x aqui, ó, isolados nessa minha equação, né? Que estão na frente desse x. Então, eu já tenho composições para o vetor. Da mesma forma que esses números que estão aqui independentes são os pontos do ponto que eu vou montar. Então, nós vamos ter aqui, né, o ponto A, vou chamar de A1, só para a gente ter uma definição de reta 1 e assim por diante. O ponto A tem como coordenadas, então, como a variável independente é o x, o x do ponto vale 0. O y é menos 5 e o z, 2 positivo. Eu vou chamar de vetor 1, para representar que é o vetor proveniente da reta 1. O vetor, pelo fato de ser em função do x, a minha reta reduzida, coordenada do x é 1, coordenada do y é 2, coordenada do z é menos 1. Olhando para a nossa reta R2, eu preciso cuidar um pouco mais aqui na hora de retirar esses elementos, porque tem alguns objetos que vão trazer uma certa atenção maior para a resolução. Que objetos são esses? Como a reta está no formato de equação simétrica, o formato é sempre com valor negativo, só para a gente lembrar aqui, ó, x menos x1 sobre A igual y menos y1 sobre B igual z menos z1 sobre C. Então, se a gente observar aqui, ó, que sinal que eu tenho aqui intermediário? Sempre negativo. E aí, se eu olhar aqui para a nossa equação, aqui, beleza, tá negativo. Só que aqui, ó, tá positivo. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou ter que tirar o elemento com esse sinal para gerar o negativo, que é o padrão da equação. Então, esse cuidado a gente precisa ter quando da elaboração dos elementos pertencentes a essa reta. Então, o ponto A1, que vai ser o ponto dessa reta, lembrando que na equação simétrica, né, quem é ponto? x1, y1 e z1. No caso do x, beleza, tá tranquilo, porque, ó, x menos 5, então, a coordenada do x vale 5. No z, eu só tenho y, então é y menos 0. Então, a coordenada do y é 0. E a coordenada do z é que eu tenho que tomar cuidado, porque, ó, eu teria que ter z menos 1 no padrão. Então, que número que eu teria que multiplicar por menos 1 para gerar mais 1? Então, eu usaria menos 1. Eu tenho que trazer esse sinal aqui também junto para o ponto. Para o vetor,
eu tenho que olhar as coordenadas que estão nos denominadores, né? X menos 1, quando não aparece nada embaixo, 1. Na parte do y, aparece o meu m, que é quem eu preciso descobrir na equação toda aqui, né? No problema todo. Embaixo do z, 1 também. Então, nós temos aí já os 2 pontos e 2 vetores. Além disso, como a gente vai buscar, né, um produto misto, a gente precisa o quê? Encontrar qual é o vetor correspondente entre esses 2 pontos. Só aqui, gente, ó, cuidado que, na verdade, uma reta 2, vamos chamar de A2, né? Só para diferenciar os 2 pontos. Então, nós vamos construir o vetor A1, A2, que é o vetor que passa por esses 2 pontos. Como é que a gente constrói um vetor dado 2 pontos? Coordenada final menos inicial desses 2 pontos. Então, eu tenho A2 menos A1. Quem é o meu A2? 5, 0 e menos 1, menos o A1, que é 0, menos 5 e 2. Então, o nosso vetor A1, A2 vai ser 5 menos 0, 5. 0 menos 5, menos com menos mais, 5 positivo. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós já temos agora os 3 vetores para a gente poder ir para o nosso produto misto. Vamos fazer isso na próxima tela. Então, só para a gente ter aqui todos os elementos, V1, 1, 2 e menos 1. V2, 1, M e 1. E o A1, A2, que a gente acabou de encontrar, que é 5, 5 e menos 3. Então, nós vamos fazer o produto entre esses vetores, e ele tem que ser igual a zero pela condição inicial lá que o nosso enunciado nos trouxe, de que as retas são concorrentes. Então, nós vamos ter, né, o produto entre essas representações. E aí, vamos partir direto aqui para o nosso determinante. Então, nós vamos ter, primeiro vetor, 1, 2 e menos 1. Segundo vetor, 1, m e 1. Terceiro vetor, 5, 5 e menos 3. Esse determinante vai ser igual a zero. Já para facilitar o processo determinante, eu posso replicar as duas primeiras colunas, né? 1 e m, 5 e 5, e já estruturar tudo isso igual a zero. E aí nós vamos ter multiplicação dos elementos das diagonais principais, então 1 vezes m vezes menos 3. 1 vezes m vezes menos 3, menos 3m. 2 vezes 1 vezes 5, mais 10. Menos 1 vezes 1 vezes 5, menos 5. Diagonal secundária, tudo com sinal oposto, né? 5 vezes m vezes menos 1, menos 5m. Só que eu tenho menos, então mais 5m. 5 vezes 1 vezes 1, 5, com o sinal menos 5. Menos 3 vezes 1 vezes 2, menos 6. Com menos, mais 6. Tudo isso igual a zero, que é uma equação de primeiro grau que basta eu agrupar termos semelhantes para descobrir esse valor de m, né? Então, agora, nós temos menos 3m mais 5m. Então, vou ter 2m igual. Se nós operacionarmos, ó, 10 menos 5, posso cortar. Sobra mais 6. No outro lado da igualdade, ele é menos 6. E aí, nós vamos ter m igual a menos 6, dividido por 2, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o nosso m precisa ser menos 3 para que satisfaça-se a condição lá inicial do problema de que as retas são concorrentes. Com isso, a gente finaliza a nossa questão. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!